Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula de hoje nós falaremos do limite fundamental trigonométrico. Mas antes de falar sobre o limite fundamental trigonométrico, nós vamos falar um pouco sobre o teorema do confronto, que é um importante teorema para o cálculo que é utilizado, por exemplo, na própria demonstração do limite fundamental que nós vamos mostrar hoje. E também em outras demonstrações de outros teoremas de extrema importância no cálculo. Boa aula para vocês e bons estudos! Antes de falarmos do limite fundamental trigonométrico, vamos falar sobre o teorema do confronto, que é também conhecido como teorema do sanduíche. Vocês verão por quê no próximo slide. Bom, o teorema diz o seguinte: suponha três funções f, g e h, definidas em um intervalo aberto I, contendo um ponto A. Se f de x for menor ou igual a g de x e g de x menor ou igual a h de x, para todo x pertencente a I, tal que x é diferente de A, e também se o limite de f de x quando x tende a A for igual ao limite de h de x quando x tende a A, que é igual a L, então o limite de g de x quando x tende a A também vai ser igual a L. Bom, esse teorema eu só estou colocando ele aqui, né, porque a nossa videoaula é sobre o limite fundamental trigonométrico e a gente já está mostrando o teorema do confronto. O teorema do confronto ele é utilizado para demonstrar o limite fundamental que a gente vai ver hoje. Porém, a gente não vai demonstrar o limite fundamental trigonométrico. Caso você tenha interesse em ver a demonstração, você pode consultar, né, o material didático que a gente disponibilizou, ou algum livro de cálculo, ou até mesmo tem uma outra videoaula aqui no canal, na qual a gente demonstra o teorema fundamental trigonométrico utilizando o teorema do confronto. Além disso, o teorema do confronto também pode ser utilizado na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Então, ele é um teorema de extrema importância no cálculo. Então, pessoal, o teorema do confronto pode ser utilizado para resolver limites desse tipo. Então, a gente pode utilizar para resolver, por exemplo, esse limite aí, o limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Vamos analisar isso agora. Sabendo que menos x é menor ou igual que x vezes seno de x, que é menor ou igual que x, eu quero calcular o limite de x vezes seno de x quando x tende a zero. Então aqui você pode dizer que aqui nós temos, né, a nossa f de x, a nossa g de x e a nossa h de x. Observe no gráfico que realmente isso acontece, né? Então, para todo x real, a f de x é menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que a h de x. E o que acontece com os limites aqui dessas funções aqui, olha, quando x tende a zero? Então, o limite de menos x quando x tende a zero é zero. E o limite de x quando x tende a zero é zero. Então, se o limite, limite de f de x quando x tende a zero é zero, e limite de h de x quando x tende a zero também é zero, então o limite de g de x quando x tende a zero também vai ser zero. Então, pelo teorema do confronto, também chamado de teorema do sanduíche, pelo teorema do confronto, o limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então está aí uma boa aplicação do teorema do confronto. Então vamos agora falar sobre o limite fundamental trigonométrico. Então esse limite, né, o limite abaixo, ele é muito aplicado na solução de limites que envolvam funções trigonométricas. Ele aparece muitas vezes. É bom você conhecer este limite. Como eu falei anteriormente, eu não vou demonstrar esse limite nessa videoaula, mas se você tiver interesse,
aqui no canal nós temos um outro vídeo em que ele é demonstrado. E nós também temos no material, né, você pode pesquisar, né, no livro de cálculo que você utiliza, você vai encontrar a demonstração deste teorema. Então, esse teorema diz o seguinte, que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Então, vamos escrever aqui, eu não escrevi, então esse limite aqui é igual a 1. Então, lembre deste limite. Vamos agora fazer alguns exercícios. Então, pessoal, vamos fazer agora este exercício aqui para você entender bem o limite fundamental trigonométrico. Então, eu tenho aqui o limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero. Você não conhece esse limite, você conhece o limite fundamental trigonométrico que diz que o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero é 1. Bom, então o que você vai fazer aqui? Aqui uma sugestão primeiramente você pode tentar fazer uma substituição, né? Quando x tende a zero, o seno de 3 vezes x está indo, 3 vezes x está indo para zero, e esse seno de 3 vezes x está indo para seno de zero, que está indo para zero. E a parte de baixo aqui também está indo para zero, né? 3 vezes zero está indo para zero. Então, você tem aqui uma forma indeterminada, zero sobre zero. Como que você vai resolver isso? Aqui, na verdade, esse tipo de limite fica até natural, depois vocês vão ver por quê. Então, o limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero. Então, primeiramente, vamos usar aqui uma técnica que vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma substituição de variável. Vamos criar aqui uma variável que eu vou chamar de t, e t é 3x. Quando x tende a zero, t também tende a zero. Então, eu posso reescrever este limite aqui do seguinte modo. Então, eu posso reescrevê-lo como o limite de seno. Eu não chamei 3x de t, então seno de t sobre t. E quando x tende a zero, t tende a zero. Então, com t tendendo a zero. E eu já sei que esse limite aqui vai ser igual a 1. Ok? Então, o limite de seno de 3x sobre 3x, quando x tende a zero, vai ser igual a 1. Vai ser igual a 1 também. Então, pessoal, em particular, todo limite que você tem, por exemplo, vou colocar aqui até de uma cor diferente, vou colocar de vermelho, que são mais exemplos. Então, por exemplo, limite de 5x, não, perdão, limite de seno de 5x sobre 5x, quando x tende a zero, isso é 1. Limite de seno de 10x sobre 10x, quando x tende a zero, isso também é 1. Ou seja, se k pertence a R, então o limite de k vezes x, perdão, então o limite de seno de k vezes x sobre k vezes x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então aí você pode resolver rapidamente, né, esses limites que são um pouquinho diferentes do limite fundamental trigonométrico, mas você agora já vai saber que de cara que eles vão ser todos iguais a 1. Bom, agora vamos para o próximo limite. Cuidado, esse aí não é igual a 1, ele só seria, por exemplo, o limite de seno
de 3x sobre 3x com x tendendo a zero é 1. O limite de 5... Toda hora eu esqueço de escrever o seno. O limite de seno de 5x sobre 5x quando x tende a zero é 1. Mas o que eu quero é o limite de seno de 3x sobre 5x quando x tende a zero. Observa que é diferente dos de cima aqui, ó, certo? Então, muita atenção, tome muito cuidado na hora de resolver este limite. Bom, aqui também vai cair numa forma indeterminada, né? Novamente, nós teremos aqui uma forma indeterminada, 0 sobre 0. E como que eu vou sair dessa forma indeterminada? Aqui é o seguinte, você pode multiplicar o numerador, a parte de cima, né, o divisor e o dividendo por... o divisor e o dividendo, você pode multiplicar por 3/5 para sair dessa indeterminação. Como assim? Então, a parte de cima você multiplica por 3/5 e a parte de baixo também. Então, você terá limite, aquela técnica, né? Multiplica por 1. Então, você está multiplicando por 3/5 sobre 3/5. Então, limite quando x tende a zero. Aí você coloca aqui, ó. E é bem fácil para saber qual número que é lá. É o 3 e o 5 aqui, ó. 3/5 vezes o quê? Vezes o seno de 3x dividido por 3/5 vezes 5x. Isso vai ser igual ao limite de 3/5 seno de 3x dividido por 3x quando x tende a zero. E aí tem uma propriedade de limite que diz que esse 3/5 pode vir para fora do limite. Então isso aqui vai ser igual a 3/5 vezes o limite de seno de 3x sobre 3x com x tendendo a zero. E isso aqui, pessoal, bem fácil, isso aqui vai ser 3/5 vezes 1, que é igual a 3/5. Então, a resposta para este limite aqui é 3/5.